Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, eu porei o meu rosto contra este homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é maldade. Serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher, e bem assim o animal. Certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, por parte de pai, ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela dele, é torpeza. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos de Israel, do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, porquanto isso será descobrir a sua parenta chegada, levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberto a nudez do seu tio, levarão sobre si o seu pecado. Sem filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, terá descoberto a nudez de seu irmão, sem filhos ficarão. Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito: herdareis a sua terra, e eu vô-la darei para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos,
e entre as aves imundas e as limpas. E não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. E sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meu. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, por seu filho ou por sua filha, por seu irmão ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo homem principal entre o seu povo, não se profanará assim contaminando-se. Não farão os sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Santos serão para o seu Deus. E não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo te será. Pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará sua vestidura, e não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão dizendo: Ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou que for corcunda, ou anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impígens, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto santíssimo como do santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Moisés, pois,
Assim falou a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 22. Depois disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles a mim me santificam, e que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem, dentre os vossos descendentes, pelas vossas gerações, que tendo sobre si a sua imundícia, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, aquela alma será extirpada da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém dentre os descendentes de Arão que for leproso, ou que tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo. Também, o que tocar em alguma coisa tornada imunda por causa de um morto, ou aquele de quem sair o sêmen, ou qualquer que tocar em algum animal que se arrasta, pelo que se torne imundo, ou em algum homem, pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia, o homem que tocar em tais coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água, e posto o sol, então será limpo. Depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado por feras, não comerá o homem, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento para que, havendo-o profanado, não levem pecado sobre si e morram nele. Eu sou o Senhor que os santifico. Também, nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Mas aquele que o sacerdote tiver comprado com seu dinheiro, e o nascido na sua casa, esse comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta alçada das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e houver tornado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer a coisa sagrada, repô-la-á acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote como a coisa sagrada. Assim não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor, nem os farão levar sobre si a iniquidade que envolve culpa, comendo as suas coisas sagradas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Todo homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer a sua oferta, seja dos seus votos, seja das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, para cumprir um voto, ou para oferta voluntária, seja do gado vacum, seja do gado miúdo, o animal será perfeito. Para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou que tiver úlceras, ou sarna, ou impingens, este não oferecereis ao Senhor, nem deles poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Todavia, um novilho ou um cordeiro que tenha algum membro comprido ou curto demais, poderás oferecer por oferta voluntária, mas para cumprir voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor um animal que tiver testículo machucado, ou moído, ou arrancado, ou lacerado,
não fareis isso na vossa terra. Nem da mão do estrangeiro oferecereis de alguma dessas coisas o pão do vosso Deus, porque a sua corrupção nelas está. Há defeito nelas, não serão aceitas a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer um novilho, ou uma ovelha, ou uma cabra, por 7 dias ficará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também, seja vaca ou seja ovelha, não a imolareis a ela e a sua cria, ambas no mesmo dia. E quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graças, oferecê-lo-eis de modo a serdes aceitos. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor.